Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando agora mais uma edição do Unifev em Pauta, te atualizando das notícias daqui da instituição, o que você já confere a seguir. E o Sistema de Ensino Unifev, o seu, realizou nos últimos dias 19 e 20 de maio o primeiro encontro de gestores, reunindo dirigentes educacionais de Votuporanga e de toda a região. Os bate-papos, mediados pelos assessores pedagógicos do material, professor mestre Anderson Bensal Indalécio e Tainá Carmona Matricola, abordaram aspectos da gestão colaborativa e de liderança na educação. A gente confere um pouco de como foi esse encontro a seguir. Nesses dois encontros planejados especialmente para você, gestor educacional, teremos ricas oportunidades de diálogo sobre temas que fazem parte do cotidiano das lideranças educacionais. Perpassando por temas estritamente técnicos até dimensões mais subjetivas que englobam a complexidade de gerir e liderar, nossos encontros buscarão superar as expectativas dos participantes. Fique à vontade em registrar seus comentários e dúvidas. Reservaremos um espaço ao final do nosso encontro para a interação entre vocês e os palestrantes. Anuncio agora o título da formação de hoje: Importância do Par Quarto para o Planejamento Educacional e Captação de Recursos para o seu município. Para falar um pouco sobre a síntese dessa palestra e apresentar nossa palestrante da tarde de hoje, convido para estar conosco a assessora pedagógica do seu, Tainá Carmona. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Realmente é com imensa alegria que hoje, dia 19 de maio, iniciamos nosso primeiro encontro de gestores. Para iniciarmos então a nossa formação, receberemos a palestrante Paraísa Azevedo, que é profissional com mais de 13 anos de experiência em gestão, planejamento, gerenciamento e melhoria de processos e projetos. Com a atuação em multinacionais na área privada, governo federal e Secretaria de Estado da Educação, expertise em projetos, políticas educacionais, possui certificação internacional em gerenciamento de projetos e pós-graduação em gestão de pessoas. Mara fará a apresentação de forma objetiva e prática sobre o novo ciclo Par 4, trazendo clareza para as 4 dimensões de modo que auxilie os gestores no planejamento e elaboração das políticas educacionais. Seja muito bem-vinda, Mara. Quero que você saiba que é um privilégio tê-la conosco. Olá, pessoal. Muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde. Então, gostaria muito de agradecer, em nome da professora Nínive, do reitor Osvaldo, do professor Anderson, de toda a diretoria da Unifev, a minha participação com vocês neste dia e agradecer ao sistema Unifev por mais uma vez fortalecer e dar real importância ao sistema de ensino, né? Porque os prefeitos, os secretários e dirigentes de educação, os diretores que estão, né, no chão da escola, os professores precisam dessa força, precisa que esses sistemas possam auxiliá-los, apoiá-los a realmente executar suas políticas educacionais de forma mais eficiente. Então, trazer formações de qualidade, trazer espaço, né, dar espaço para que a gente possa discutir, para que a gente possa compartilhar as nossas experiências, é a chave, né, do sucesso da educação e dessa mudança, dessa crescente que com certeza a gente está em busca. Então é um prazer enorme estar com vocês e assim como o professor Anderson falou no início, é um espaço de discussão, é um espaço que eu venho trazer para vocês esse conhecimento. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o par, a importância do par. Então eu gostaria que vocês pudessem tomar nota mesmo de alguns questionamentos, de algumas dúvidas, para que a gente abra esse espaço ao final para discutir, tá bom? Vocês podem projetar, por gentileza, a apresentação? Como eu falei para vocês, o primeiro tema que nós vamos falar é o PAR, né, o Plano de Ações Articuladas, que eu tenho certeza que você que está nos assistindo está super feliz, porque querendo ou não, o PAR
é muito aguardado, né, pelos dirigentes, pelos secretários e... Deixa eu só passar um pouquinho. Então, é de fundamental importância para a gestão, né, de vocês, para a captação de recursos, como a gente falou aqui no início, que a gente vai falar de forma muito clara no intuito de ajudá-los, né? Então a gente está aqui para quê? Para ajudá-los, para apoiá-los, e é a nossa principal, né, premissa aqui no dia de hoje. Aí eu não vou nem falar muito, gente, a Tainá já me apresentou, já falou aí para vocês, então eu tive uma vasta atuação no Ministério da Educação, participei de um projeto grandioso, que eu vou falar muito aqui na apresentação do PAR, que é a prestação de contas. Então, quando a gente pensa em captação de recursos, é excelente receber recurso no município, fazer com que a gente implemente, execute as políticas educacionais é muito importante, mas também a gente não pode perder de vista o assunto prestação de contas. Por isso que eu trouxe ele aqui, não foi à toa, porque em vários momentos vocês vão perceber que eu vou trazer o assunto, né, para a gente dar uma real importância. Experiências em projetos focados nas redes de ensino, inclusive na região de São Paulo, por isso que eu trouxe aqui, e a atuação nos projetos de monitoramento do Plano Nacional de Educação, né? Então, todas as metas e iniciativas, de alguma forma, eu trabalhei em alguns projetos, dando ênfase e fazendo com que, de alguma forma, os municípios tivessem a oportunidade de, através dos seus planos municipais de educação, conquistarem, né, as metas. E eu trouxe essa foto, né, porque eu falo que tudo isso que eu disse para vocês é importante sim, mas é o meu tesouro, né, meu bem mais precioso é a Eva. Eu falo que se eu já tinha paixão pela educação, né, me colocar à disposição da educação, envolvida com esses projetos, depois então que a gente se torna mãe, né, depois da chegada da Eva, isso se tornou, eu falo que uma obrigação. Então eu tenho uma obrigação perante a filha que eu tenho em casa e os filhos, né, de todos os pais e mães aí do Brasil afora. Então por isso que eu trago a foto da Eva para apresentar para vocês. Sobre o encontro, o reitor da Unifev, Oswaldo Gastaldon, disse o seguinte, que a formação continuada de professores resulta em profissionais cada dia mais capacitados e preparados para ultrapassar os desafios impostos pela sala de aula. Consequentemente, as escolas e as crianças são beneficiadas com a proatividade de docentes em constante aperfeiçoamento. Vale lembrar que, se você quiser acompanhar os encontros completos, é só ir lá na página da Unifev no YouTube, em Unifev Votuporanga. E a gente fala agora de saúde, porque a Clínica Escola de Fisioterapia da Unifev está realizando atendimentos gratuitos a pacientes pós-Covid. Desde o ano passado, o núcleo tem funcionado como um ambulatório de reabilitação para essas pessoas. Os tratamentos começaram a ser realizados há aproximadamente 10 meses. De lá para cá, mais de 400 atendimentos foram feitos e mais de 60 pessoas passaram por atendimento. Algumas delas continuam em tratamento. Sobre esse trabalho à comunidade, nós conversamos com a coordenadora de fisioterapia da Unifev, Ana Paula Pelosi, quem nos passou mais detalhes sobre esses atendimentos. Os atendimentos para reabilitação pós-Covid já está acontecendo desde agosto do ano passado, que foi quando nós recebemos o primeiro paciente, né, com sequela. E esse paciente está conosco até hoje. Então a gente tem recebido pacientes com bastante frequência, cada vez aumenta mais, né? Os pacientes podem ser assistidos aqui na clínica da Unifev de duas formas. Uma é no período da manhã, pelo atendimento do SUS, que é o ambulatório de fisioterapia da Santa Casa. São os pacientes que são encaminhados pela Unidade Básica de Saúde. E os pacientes também podem ser atendidos pelos nossos alunos do último ano, que 2 vezes na semana é oferecido o estágio, né? Nós montamos um ambulatório para reabilitação pós-Covid, que é supervisionado pela professora Kelly. Nós temos recebido pacientes com inúmeros tipos de sequela, né? A mais comum é a dispneia, que é a falta de ar, né, com frequência, e há pequenos esforços, como movimentos simples, como tomar banho, se vestir, andar espaços curtos, né, até dentro de casa. E também temos recebido pacientes com dificuldade de deambular, né, que é andar,
permanecer muito tempo em pé, voltar às suas atividades de trabalho e também com fraqueza muscular. Então, diferentes tipos de sequela nós temos observado, né, nos pacientes, e cada dia há uma sequela nova, algo novo. Por ser ainda muito novo isso para nós, né? Então nós temos observado diariamente tipos de sequelas diferentes. Nós já atendemos aqui, em média, 62 pacientes. Alguns já tiveram alta, outros ainda continuam conosco. Em média, desde agosto, que foi quando nós recebemos o primeiro paciente, nós já realizamos mais de 420 atendimentos. Quem tiver alguma sequela, né, do Covid e tiver interesse em fazer a reabilitação conosco, pode vir aqui à clínica ou ligar, né? Vai deixar o nome com a secretária, ela vai fazer uma triagem e esse paciente vai ser agendado com os nossos alunos, né? Pelo estágio, ou aquele paciente que quiser ser atendido pelo SUS, ele precisa vir encaminhado da sua unidade básica de saúde. Bacana, né? E com o passar do tempo e com a dedicação dos alunos e funcionários, as sessões dos pacientes dão resultado e o que mais fica é a gratidão. Nós também falamos com 2 pacientes tratados na Clínica Escola que nos contam sobre suas experiências. Eu cheguei aqui e não aguentava nem andar. Para levantar tinha que me puxar, segurar. E aqui fui desenvolvendo dia a dia. E hoje eu estou aqui ainda hoje, mas eu já me sinto bem dizer do que eu vim, do que eu cheguei aqui, hoje eu estou curado 100%. Que eles que me acolheram de braços abertos aqui. Se não fosse eles, hoje acho que eu não estava vivo. Porque eu estava tudo entrevado. E eu emagreci 14,6 kg em 14 dias. E já recuperei 8 kg. Bem, eu cheguei aqui em dezembro, pós-Covid, né? Tive Covid, 50% de comprometimento no pulmão e a escola me abriu essa oportunidade de fazer a físio para fortalecimento do pulmão, do coração. Então, estou aqui desde o início de dezembro. Fiquei 6 dias internados, utilizei 4 litros de oxigênio, né? E tive 50% de comprometimento nos pulmões. Bom, as sequelas do Covid, cada dia é uma novidade, né? Essa semana, por exemplo, inchou esse dedão. Então, são inúmeras, né? Mas é principalmente a muscular. A musculatura, né? Ela é bastante atacada. Já ganhei massa muscular, inclusive, né? A parte respiratória, principalmente a saturação, né, do oxigênio. Então, eu tenho ganho bastante isso. Nossa, eu me sinto premiado, né? Nem sei como eles me encontraram, na verdade. E assim, eu estou na terceira equipe agora de alunos. Só tenho que agradecer mesmo pela eficiência, o desempenho, o amor, né, que eles tratam os pacientes aqui. Muito legal conhecer essas histórias de superação, né? E olha, a gente vai agora rapidinho para o intervalo, mas fique aí porque daqui a pouco o Unifev em Pauta tá de volta com muito mais para você sobre a instituição. Fico te esperando, até já! Unifev em Pauta de volta para continuar a falar da instituição e a trazer algumas das últimas notícias. Começando agora o segundo bloco do programa. Então a gente fala de saúde em pauta. Quem conversa com a gente agora é o professor Ricardo Martins, docente da área da saúde daqui da Unifev. Hoje o professor fala sobre prevenções a lesões de pele, principalmente neste tempo mais seco. Vamos ver. Olá, ouvintes e telespectadores da TV Unifev, especial do programa Unifev em Pauta. Hoje vamos abordar um assunto relacionado à prevenção de lesões da pele e esse tempo seco que estamos enfrentando. Nós estamos em uma transição entre o outono e o inverno e é comum a existência desses períodos de tempo seco. Então, nessas condições, a baixa umidade do ar gera o ressecamento da pele e a torna mais exposta a ações de elementos nocivos
principalmente gerando alergias ou mesmo infecções da pele. Por isso é preciso tomar alguns cuidados para que a pele continue hidratada, mantendo a sua proteção natural. Então vai algumas dicas que pode ser útil para esse período. Use hidratantes cosméticos. Os hidratantes eles podem garantir a manutenção da oleosidade da pele, evitando o ressecamento e garantindo a proteção natural que todos nós temos. Temos que evitar o uso abusivo de ar-condicionado. Não abuse do ar-condicionado. De preferência, mantenha a ventilação natural do ambiente. Mas caso isso não seja possível, inclua formas de umidificação do ambiente que você está. Utilizando umidificadores ou bacias com água, você vai garantir a umidificação das vias aéreas e a umidificação, obviamente, da pele, evitando esse ressecamento. Prefira sabonetes e shampoos neutros. Os cosméticos em geral possuem uma quantidade elevada de sal na sua composição. Esses sais, ao entrar em contato com o corpo, promove a retirada de água por meio de transporte passivo. A fim de evitar que isso ocorra, prefira sabonetes e shampoos neutros, pois eles possuem pouco sal e deixam a pele menos ressecada. Utilize hidratantes labiais. Seja em dias quentes ou frios, se a umidade relativa do ar está baixa, é importante que você hidrate os lábios para evitar que haja ressecamento e, consequentemente, rachaduras. Agora, aproveite e procure hidratantes labiais que possuam um fator de proteção solar e também elementos antioxidantes para manter a pele de uma forma mais ideal dentro da sua composição. Não abuse dos banhos quentes. Isso é um outro hábito muito prejudicial à pele. Nesse tempo seco, se nós tomarmos banho muito quente e prolongados, pode gerar desidratação da pele. Então prefira a água morna, pois além de ser mais saudável para a pele, ela também ajuda a diminuir o estresse e ajuda a fluidificar as vias respiratórias, auxiliando no combate, por exemplo, de infecções respiratórias e alergias. Agora, torne o seu quarto mais aconchegante e hidratado. O ideal é dormir em um ambiente arejado e fresco, o que é raro acontecer nesses dias secos. Para tornar o ar do seu quarto mais adequado, você pode deixar uma toalha úmida perto da cama ou mesmo utilizar os umidificadores. Agora, é fundamental beber muita água nesse período. O melhor cuidado a ser tomado nesses dias quentes e secos é beber pelo menos 2 litros de água. E para potencializar o efeito hidratante, você também pode preparar sucos de frutas e, de preferência, de vitaminas, que também serve como elementos antioxidantes. Então prefira sucos como de melão, de limão, de melancia e fazer com que o sistema digestório consiga não só melhorar a questão da hidratação, mas da nutrição do corpo como um todo. Vamos evitar os tempos secos, mas caso a gente não consiga, vamos garantir a hidratação e vamos garantir a melhor saúde da pele. Um grande abraço e até a próxima! Obrigada, professor, e a gente troca de assunto agora para falar de língua portuguesa, porque o docente da Unifev, professor Paulo Ferrarese, traz a seguir orientações para usarmos em nosso dia a dia. No português são 2. Oi, bem-vindo ao espaço O Português São 2. Eu sou o professor Paulo Ferrarese e te convido para algumas reflexões acerca da língua portuguesa. Certamente todos nós sabemos o que é um numeral e para que serve um numeral. A título de curiosidade, então, eu resolvi trazer, as funções, dos numerais em língua portuguesa. Ou ele vai indicar a quantidade, ou ele vai indicar a posição.
eu posso falar 2 apostilas, 2 livros, e ele vai estar indicando a quantidade, ou eu posso dizer que a menina chegou em 3º lugar na corrida, e aí eu indico a posição que ela ocupou nesse ranking. E tem algumas curiosidades a respeito dos numerais para as quais eu queria chamar a atenção. Por exemplo, par, dúzia, década, semana. São chamados de numerais coletivos. Eles têm a função de indicar uma quantidade específica, determinada. Então eu digo um par de meias. Quando eu digo isso, subentende-se que são 2 meias, um conjunto de meias. Aí caracteriza a ideia de par. Quando eu falo em dúzia, subentende-se o conjunto de 12, década, 10 anos, e semana, conjunto de 7 dias. A esse tipo de numeral nós chamamos de numerais coletivos, porque eles trazem consigo um conjunto, uma ideia de quantidade específica de números. Há um número determinado contido na expressão, na palavra. E aí coloquei também a palavra novena. Olha só, a palavra novena, originalmente, ela indica conjunto de 9 dias. Perdeu-se muito hoje essa significação, esse valor. E a gente usa novena muito mais como expressão substantiva para falar de um período de orações e de rezas, mas não necessariamente que ele tenha de ter 9 dias. Assim como aconteceu com quarentena também, palavra tão em voga agora. Originalmente a gente falava de quarentena referindo-se a 40 dias, e hoje a quarentena também adquiriu um valor substantivo que faz com que ela signifique muito mais aí um período de isolamento que não se caracteriza necessariamente pelos 40 dias. Temos ainda a palavra ambos, que é considerada numeral, indica 2 também. Normalmente nós usamos ambos, a palavra ambos, para nos referir a elementos que já foram mencionados, a 2 elementos que foram anteriormente mencionados. Eu faço menção ao João e ao Pedro, e aí eu digo que ambos participaram da passeata. Então esse ambos retoma os 2 nomes próprios que foram referidos anteriormente. Acreditem ou não, a expressão ambos os 2 para a gramática é classificada como sendo uma ênfase, ou seja, é um termo admitido pela gramática e ele sugere que se desejou enfatizar que ambos eram os 2, o que a gente caracteriza como sendo uma redundância, Você fala ambos, já subentende-se que são os 2, mas a gramática entende como um procedimento enfático, ela não considera um erro. E coloquei aqui a palavra última numa outra coluna, numa coluna do lado, para dizer que último não é um numeral. Aí você vai falar, mas primeiro não é numeral, não indica a posição? Indica. E último, indica que posição? Para saber a posição, eu teria que saber quantos estavam inscritos na corrida, por exemplo, para saber quem foi o último colocado. Então notem que a palavra último, ela não caracteriza um número exato, ela caracteriza uma posição. Esse termo aqui nós podemos chamar de adjetivo, mas não podemos chamar de numeral porque ele não indica um número preciso. É isso. Muito obrigada, Paulo, pela participação sempre aqui. E a gente aproveita para deixar também o convite para você que está nos assistindo. Tem alguma dúvida de português ou quer entender melhor algum assunto que envolve a língua? Participe do programa comentando lá na publicação do Unifev em Pauta no Facebook da TV, facebook.com/rádio e TV Unifev. Mande sua dúvida ou sugestão para que o professor possa respondê-la aqui no programa. E o Unifev em Pauta agora vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero no próximo programa, tá bom? E não esquece que lá no facebook.com/rádio TV Unifev você encontra todas as últimas edições do programa que já foram ao ar. Te espero por lá também. Grande beijo. Tchau, tchau.